A promessa de cura divina é o título desta aula. Eu sou o presbítero Denis Pereira e nós falaremos sobre isso dentro desse nosso estudo. Jesus Cristo continua curando. Quando olhamos para o passado, temos a impressão de que havia muito mais curas, não é? Quem aí é da época do missionário Davi Miranda lembra disso. Curas eram normais nas décadas de 80, de 90, início dos anos 2000. Por que hoje não vemos tantas curas nos nossos cultos normais? O que acontece? Jesus parou de agir por meio da nossa fé ou nós que paramos de crer que ele continua operando milagres? Afinal de contas, Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que mudou? Vamos falar sobre isso muito mais. Por isso peço a você que pegue sua Bíblia, bloco de notas, papel, caneta e vamos juntos preparar esse nosso estudo. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário. Seu comentário é importantíssimo para nós, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Isaías capítulo 53 e versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Só que vale a pena anotar, hein? Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Não há limites para o poder curador de Jesus. É interessante que, em contraste a isso, nós vemos hoje a medicina, existem enfermidades que, mesmo com todo o avanço da tecnologia e da ciência, existem enfermidades como a diabetes, por exemplo, que atinge milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo todo. Não há cura, não há sequer estudos para a cura de diabetes. Tudo que se fala de cura de diabetes hoje na internet tem a ver com a diabetes do tipo 2, que tem mais a ver aí com hipertensão, com o estilo de vida, do que com a tipo 1, que é a mais severa. Na tipo 2, o paciente ele ainda produz uma certa quantidade de insulina que não é suficiente para o seu metabolismo, mas ele ainda produz. Na tipo 1 é zero, aí tem que usar aquela insulina artificial. E qualquer coisa que você ouvir de cura na internet hoje, por exemplo, sobre diabetes tipo 1, é falso, não existe isso. Tá? É conversa para vender medicamento, alternativo e tal. Porque a ciência, mesmo com todo o avanço, não chegou nem perto de descobrir a cura para diabetes, entre tantas outras doenças. Tá? Mas, em contrapartida, o nosso Jesus, ele cura. E não há limites para o seu poder agir. Você crê nesta palavra? Não há limites para o poder de Jesus agir. Então, por que não vemos mais tantas curas nos dias que estamos vivendo? Vamos tentar desvendar isso dentro desse nosso estudo. Na sua Bíblia você pode ler Isaías 53, do 1 ao 5, Mateus 8, do 14 ao 17. Olha que interessante. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Fácil, né? E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago 5, 14 e 15 também é um texto muito especial. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Palavra poderosa. Um parêntese aqui para a gente refletir sobre testemunhos de cura, sobre testemunhos de milagre. Você conhece, você se lembra de algum testemunho
que você presenciou de uma cura, de um milagre? Por exemplo, na nossa igreja, o maestro do nosso coral, que também é meu padrinho de casamento há 26 anos atrás, durante o auge daquela crise de saúde mundial, que eu não posso dizer, ok? Lembra do auge ok? Ali 2021, 2022. Bom, ele foi passear com a família. Detalhe, ele é transplantado de rim, ele só tem um rim. E esse rim dele, antes deste fato que eu vou dizer aqui, testemunhar a vocês, o rim dele transplantado, né, ele tirou os 2 rins, transplantou um órgão só. O rim transplantado dele funcionava em torno de 60%. Bom, veio esta crise de saúde global, ele foi diagnosticado com o vírus, ele, a esposa e a sogra. Infelizmente, humanamente falando, felizmente como servos de Deus, Deus levou a esposa e a sogra, e ele ficou dias entre a vida e a morte, inclusive entubado na UTI. E as notícias que chegavam para nós, os filhos mandavam pedindo oração, o pai está muito mal, a respiração, o oxigênio tá muito mal, é questão de horas, os médicos disseram. Mas passado alguns dias, este nosso amigo, este nosso irmão em Cristo, ele foi recuperando a sua saúde. E de maneira que, cerca de 10 dias após ele sair do hospital, alguém que não estava conseguindo respirar, que já estava entubado, 10 dias depois de sair do hospital, ele já estava fazendo caminhadas nas ruas próximas à casa dele. E passado alguns meses ele foi a São Paulo para ver como o rim dele estava. E o rim dele, que antes funcionava cerca de 60%, hoje funciona mais de 90%. Né? E se você olha para ele, você não consegue ali identificar, meu Deus, esse homem esteve entre a vida e a morte. Jesus continua curando, Jesus continua realizando milagres. E a gente poderia ficar aqui horas e horas contando testemunhos de milagres que nós vivenciamos, que nós presenciamos. Eu mesmo fui curado de bronquite quando eu era criança, tá certo? Então, Jesus Cristo continua curando. Você tem um testemunho de cura? Escreve aqui embaixo, coloca aqui nos comentários. Jesus te curou de quê? Fale aqui se é você, um parente, um familiar, fale aqui para nós nos comentários. Bom, primeiro nós vamos olhar aqui, dentro desse nosso estudo, a promessa bíblica de cura divina. Então nós vimos aqui a promessa messiânica, que está em Isaías 53, do 1 ao 3. A obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Tá? O nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto espiritual. Por isso a obra de salvação ela é completa. Então nós podemos afirmar, Jesus salva e Jesus cura. Lembra os 4 pilares da igreja no seu início do movimento pentecostal? Jesus Cristo salva, cura, liberta e em breve voltará, e pode ter um 5º aí que é batizado com o Espírito Santo e em breve voltará, ok? E ao longo do ministério de Jesus, nós vimos o seu poder de cura e de libertação atuando em diversas situações, em diversos momentos. Aí talvez alguém diga assim, ok, mas é porque era Jesus, né? Jesus curava mesmo, ele tem todo o poder. Então vamos ver o que a Bíblia diz de Filipe em Atos, capítulo 8 e versículo 4. Olha que lindo. Assim, os que andavam dispersos, por que andavam dispersos? Lembra no capítulo 7, Estevão é apedrejado e Saulo
estabelece uma grande perseguição contra a igreja, então os crentes em Jerusalém foram dispersos, ou seja, eles saíram fugindo de Jerusalém. Mas olha o que diz o versículo 4, a partir do 4 do capítulo 8. Assim, os que andavam dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões, unanimemente, prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia, porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O próprio Pedro também, a Bíblia diz que as pessoas eram curadas de maneira que até os aventais de Pedro eram levados para que pessoas fossem curadas através dos aventais de Pedro. Então, este testemunho e esta sequência de libertação de milagres, ela acompanhou o ministério de toda a igreja depois da ascensão de Jesus aos céus. Então, anote aí, cura e libertação não é algo específico de uma pessoa específica ou de um tempo específico da igreja. Curas e milagres e libertações e operações de maravilhas é para a igreja de Cristo em todos os tempos, em todas as épocas. Marcos 16, do 15 ao 18. E de por todo mundo pregai o evangelho. E aqui eu abro um parêntese para começar aí a responder, para a gente poder entender, e você pode deixar a sua opinião, se concorda ou não. Porque não vemos tantas curas e milagres hoje? Todas as vezes que você vê curas e milagres na Bíblia, está associada à pregação do Evangelho. Filipe foi para Samaria anunciando Cristo. Pedro anunciava Cristo, ok? Então, o principal é o Evangelho, é Cristo ser anunciado, porque é Ele que cura, é Ele que liberta, o poder está nele e no nome dele. Por isso, nós precisamos olhar para o cenário que nós estamos inseridos hoje e perceber, precisamos voltar à simplicidade da nossa missão, que é pregar o Evangelho de Cristo, apresentar Cristo às pessoas. Marcos 16 e 15, portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pegarão em serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. O segredo está no nome de Jesus. O segredo está no nome de Jesus. Agora, surge aqui uma pergunta também. Veja que no texto que nós lemos de Tiago, diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Quer dizer que só os presbíteros é que podem orar por alguém que está enfermo? Primeiro que Tiago está dizendo: está alguém entre vós. Está falando da igreja. Isso aqui é até um cuidado para a própria igreja. Uma das atribuições do presbitério da igreja é orar e ungir os enfermos. É ensinar a palavra de Deus. É ser um suporte para o pastor local. E também orar e ungir os enfermos. A eles Deus deu esta autoridade. Delegou a eles parte de sua missão e função é orar e ungir pelos enfermos, mas Tiago está aqui resumido ao ambiente da igreja. Então, lá na minha igreja, tem uma família doente, tem uma irmã doente, a Bíblia está dizendo: chama os presbíteros, é o presbítero que vai lá. E se não tiver presbítero? E se for um outro ambiente? E se nós não estivermos no ambiente da igreja? E se for um amigo na escola? E se for um vizinho? Qualquer pessoa pode orar? Qualquer pessoa pode orar, porque a cura está no nome de Jesus.
ok? Então qualquer pessoa pode orar em nome de Jesus Cristo, ministrar a cura, ministrar a libertação em nome de Jesus Cristo. Agora, num cenário que tem os presbíteros oram e ungem, ok? Então, por exemplo, eu sou presbítero há poucos anos. Hoje eu posso ungir uma pessoa que estiver enferma. A unção não é para o desempregado, a unção não é para, enfim, a unção é para os enfermos, ok? Tal igreja unge, enfim. A Bíblia diz assim, ok? Mas também tem a multiforme graça de Deus. Deus pode atuar de diversas formas. Pessoas foram curadas, eu lembro de pessoas que foram curadas com um copo d'água em cima do rádio, pessoas que foram libertas porque a mãe ia na campanha e levava, lembra? Levava a roupa, levava a carteira de trabalho, olha, meu filho está preso, está difícil, está envolvido com drogas, ora, e aí orava-se por aquelas coisas, impunha as mãos, ungia, quantos foram libertos, quantos foram curados, olha, meu marido está no hospital, ora aqui por essa roupa que eu vou levar para ele, levava, a pessoa era curada. Então nós também não podemos limitar a forma de Deus agir. O problema hoje é que há uma mediatização destas coisas. O problema hoje é que muitos estão fazendo um show à parte com o poder de Deus e o nome de Jesus. Isso gera mais incredulidade e isso também abafa a manifestação do poder de Deus, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Então, todos podem orar por cura e por libertação em nome de Jesus. Ungir os enfermos, que é só para os enfermos, dentro disso que eu falei, é para os presbíteros da igreja. Se você concorda ou não concorda, fala para mim aqui nos comentários. E se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário. Seu comentário vale ouro, seu comentário é muito importante para nós. Surge uma outra pergunta, que é a origem e consequências das doenças no mundo. De onde vêm as doenças? Foi Deus que criou as doenças? Deus nos criou para sermos doentes? A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhada de dor, sofrimento e morte. Pois, conforme apresentamos já, a doutrina bíblica da cura divina tem como a base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Então, o ser humano não foi criado para ser doente, não foi criado para ficar doente, mas as doenças fazem parte das consequências do pecado. Por isso que é preciso sempre pensar muito bem nas atitudes, porque elas podem acabar influenciando e sendo um problema sério para muito mais pessoas, né? Então, as doenças entraram no mundo por causa do pecado. Os primeiros personagens da Bíblia viveram muitos anos, centenas de anos. Há uma discussão se eram contados esses anos como nós contamos hoje, o dia tinha 24 horas ou não. O fato é que com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Olha o que diz o Salmo 90, no verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos, né? Então, o tempo de vida e a qualidade de vida, note isso aí, tempo de vida e qualidade de vida foram agravados, foram diminuídos, tá? Então, se você está num ambiente que não tem enfermidade, não tem doença, a qualidade de vida é muito maior. E se a qualidade de vida é muito maior, o tempo de vida também é. Então, com o pecado vem a doença. Com a doença vem a morte.
E vem então a menos qualidade de vida, é menos tempo de vida, tá? Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Podemos classificá-las em duas ordens, física e mental. Tem doenças cardíacas, a diabetes que eu já falei, o câncer, enfim, tem muitas doenças, tá? Muitas doenças afetam os crentes não estão imunes às enfermidades. Nós temos que parar de pensar, por exemplo, que doenças da mente, doenças da alma, são coisas malignas, ou que o crente está em pecado porque está em depressão ou porque está com ansiedade. Da mesma maneira que Deus deixou a ciência e deu sabedoria para o dentista, para enfim, para todos aí, o cardiologista e tal, ele também deu sabedoria para médicos nos ajudarem com o nosso equilíbrio emocional, certo? Então, é muito importante ter cuidado e procurar ajuda médica para não agravar o estado de doença. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele ainda não foi plenamente redimido, não é? Então o Espírito Santo habita no nosso corpo, mas o nosso corpo não foi plenamente redimido. Nós fomos redimidos espiritualmente, mas o nosso corpo, a Bíblia diz que o pecado, ele habita em nós. Então não é compatível orar por cura e também ao mesmo tempo buscar auxílio dos médicos. Isso não tem nada a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Então quem é templo do Espírito Santo procura cuidar de sua saúde e talvez por isso nós vemos menos curas hoje, porque a medicina evoluiu tanto que muitas enfermidades, as pessoas muitas vezes testemunhavam uma dor de cabeça, enfim, a medicina avançou, né? Então muitos crentes acabam, vou tomar um Dorflex aqui, um Advil e pronto, e acabou a dor de cabeça. Antes não, antes estava doendo ali meia hora, 40 minutos, já passava a mão na cabeça, vem aqui que eu vou orar por você. A criança tossia, entende? A gente resolvia muito mais as coisas na base da oração, crendo no poder de Deus, né? Então eu acredito que mesmo num ambiente onde você tem a medicina, onde você tem um médico para cuidar, quando nós oramos com fé e sem duvidar do que pode acontecer, Deus faz milagres. Ele continua operando maravilhas e a gente conclui com este tema dizendo: Jesus Cristo cura sim. Primeiro porque a cura divina faz parte do plano de Deus. A declaração divina em Êxodo 15:26, eu sou o Senhor que te sara, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Lá em Mateus 9, 35 e 36, a Bíblia diz que Jesus teve grande compaixão daquelas pessoas que estavam sofrendo. Pegue aí a sua Bíblia para nós lermos esse texto. Mateus 9, 35 ao 36. Olha só que lindo isso aqui. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Eu concluo aqui esse nosso estudo bíblico com mais uma reflexão sobre por que temos visto poucas curas no dia de hoje. E essa, para mim, é o principal motivo. Não é nem falta de fé, é falta de cumprir o que a Bíblia diz. A Bíblia não manda a gente orar pelo doente. A Bíblia manda a gente curar os doentes. A Bíblia diz que Jesus foi por todas as aldeias, ensinando, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E o próprio texto de Marcos, capítulo 16, ele também diz isso. Ide por todo mundo, pregai, e sinais seguirão os que crerem. Olha lá, em meu nome expulsarão demônios. Não é orarão pelos endemoniados, expulsarão demônios. Olha que coisa extraordinária. Em meu nome pegarão em serpentes. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
A imposição de mãos sumiu de algumas igrejas, não é? Tem igrejas que não há oração pelos enfermos, pelos doentes, no máximo ler lá um pedido de oração e tal. Não, é com o poder e autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Então, nós precisamos voltar para a palavra e a simplicidade da palavra. A palavra é direta. Existem coisas na Bíblia que são subjetivas. Isso não é, isso está muito claro. Em meu nome expulsarão demônios. Não é fazer entrevista com o demônio, não é orar pelo endemoniado, não, é expulsar o demônio no nome de Jesus. Não é orar pelo enfermo simplesmente, é curar os enfermos, é curar os doentes no nome de Jesus. Então o que nos falta muitas vezes é ousadia. Sabemos que Cristo cura, sabemos que Ele pode curar, já vimos Ele curar, mas nos falta ousadia para curarmos no nome dEle, para libertarmos pessoas no nome dEle. E aonde falta ousadia, a fé não se manifesta e o milagre não acontece. Que nós possamos guardar essa palavra no coração e que nós possamos, no nome de Jesus Cristo, confiar e também agir de acordo com a sua palavra. Se houver alguma enfermidade, seja curado em nome de Jesus Cristo. Mas e se eu disser isso e a pessoa não for curada? E se ela for curada? Ser curada ou não ser curada não é nossa atribuição. Nossa atribuição é ministrar a cura. Nem todo mundo que andava atrás de Jesus era curado. Você já percebeu isso na Bíblia? Jesus curava muitos, mas não curava todos, mas curava muitos. Ele não deixava de curar porque alguns não eram curados, por N motivos, porque não era o momento, porque não tinham fé, eu não sei. O fato é, Jesus curou muitos, mas não curou todos. Filipe curou muitos, mas não curou todos. Pedro curou muitos, mas não curou todos. Mas enquanto eles puderam, eles se moveram pela fé e abriram os seus lábios e na autoridade do nome de Jesus ministraram libertação, ministraram cura e pessoas foram libertas e pessoas foram curadas. Seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, porque cremos no poder que há no nome de Jesus. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Forte abraço, Deus abençoe, até a nossa próxima aula.